Mas é o seguinte, deixa eu primeiro, acho que situar todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio quando a gente fala de piso da enfermagem, porque a gente está vendo um fatiamento da lei do piso. Então, nós tivemos uma luta, especialmente em Brasília, muito grande e exaustiva, para que nós tivéssemos aprovado a lei do piso da enfermagem. Não foi do nada que aconteceu. Todo mundo aqui deve se reportar à pandemia da Covid-19. A pandemia, que foi a maior catástrofe da história contemporânea, ela trouxe a enfermagem à baila, à evidência, colocou a enfermagem na TV e mostrou para a sociedade a importância. Com isso, nós tivemos a escrita do projeto de lei do piso, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, por um delegado de polícia, porque a enfermagem não tinha sequer representação política no Senado. Então, um delegado de polícia, o senador Fabiano Contarato, do PT, hoje do PT, ele escreveu o projeto de lei e nós nos debruçamos no projeto de lei para aprová-lo. O projeto de lei ele foi aprovado, à época, com muita articulação. Você não sabe, Marco, mas esse nosso trabalho em Brasília de articulação ele foi muito árduo, muito cansativo, porque muitos parlamentares sequer conheciam o nosso trabalho, o trabalho da enfermagem. Eu escutei de um deputado federal, nós devemos investir na medicina e os médicos repassam para vocês os valores. Como assim? Como assim? Como assim? Né? Como assim, Marco? Fazendo uma referência ao como assim, Bial. Mas repassar os valores para vocês, eu escutei, não, é importante que cada estado tenha o seu piso, porque o profissional de enfermagem do Sul merece ganhar um piso e o profissional de enfermagem do Norte merece ganhar outro. Então eram muitos absurdos. E o nosso trabalho ele foi muito árduo para que a gente conseguisse fazer o que a gente fez. A aprovação de um piso de forma suprapartidária, porque nós tivemos o apoio da direita, da esquerda e do centro. É importantíssimo dizer isso. É importantíssimo falar da importância que a categoria inteira teve trabalhando nas redes sociais, trabalhando nas manifestações de rua, porque hoje você vê, por exemplo, o Barroso, numa entrevista da UNE, atribui ter conseguido o dinheiro do piso da enfermagem. Meu Deus, o ministro Barroso, ele simplesmente destrói a lei do piso. Ele quer legislar sobre o piso, e eu falo isso com todas as vênias, com todo respeito, não estou quebrando o decoro aqui. Mas o Barroso, ele meio que se apropriou, ele deveria pedir desculpas à categoria. Porque o Barroso, ele diz, nessa entrevista, foi super vaiado, né? E nessa entrevista, nessa fala dele, ele diz, o dinheiro da enfermagem fui eu que consegui. Não, ele não conseguiu. Não conseguiu dinheiro. O dinheiro foi uma luta da categoria. Nós aprovamos a lei do piso na Câmara Federal, no Senado, foi assinada pelo presidente Bolsonaro, né? Teve um veto do presidente Bolsonaro que, infelizmente, não conseguimos derrubar já agora no governo. Foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, inicialmente de forma monocrática pelo ministro Barroso. Depois ele mandou para o colegiado, que corroborou com ele. Então o piso ficou suspenso por um bom tempo, mais de 1 ano. E nós fomos em busca do que o Barroso pedia, que era uma fonte de custeio, né? Ele pedia isso na sua liminar, explicações sobre como se daria esse repasse, e nós conseguimos, aprovamos 2 emendas constitucionais. A enfermagem alterou a Constituição 2 vezes. Então hoje nós temos a emenda constitucional 124 e a emenda constitucional 127, que fala da provisão de recursos para o piso, numa esfera de 10,7 bilhões anuais, que vai ser resultado retirado do superávit dos fundos. E quando não tiver, apesar de ter, porque geralmente a média de superávit dos fundos tem sido em torno de 33 bilhões de reais, e mesmo assim, se não houvesse dinheiro, o recurso viria dos royalties do petróleo, gás e mineração. Então tem o recurso. Quando a gente consegue isso, o governo atual, o governo Lula, decide financiar o piso. Vamos pagar o piso. Claro que com muita pressão política. Então o Ministério do Planejamento envia ao governo federal um projeto de lei, que aí vai ser de origem do Executivo e tramita muito rápido, que é o PLN 5, onde o governo federal prevê um crédito
para que União, estados, Distrito Federal, municípios, filantrópicos e todo aquele serviço privado que atenda pelo menos 60% SUS, possa pagar o piso complementar, né? Digamos, o prefeito paga 2 mil ao enfermeiro, a União ia lá complementar para 4.750. Então, ia enviar esse dinheiro. Então, esse PLN passou, considerando maio a dezembro, incluindo o 13º, no montante de 7,3 bilhões de reais, e passou, virou realidade. Isso pressionou o ministro Barroso a assustar a sua própria liminar de suspensão. Só que a partir daí se começou um pesadelo para a enfermagem muito grande, porque o ministro ele faz uma suspensão com condicionantes, e essas condições que ele coloca na suspensão, elas ferem a própria lei 14.434 de 2022. Então você se depara com o Supremo Tribunal Federal, que está ali para fazer julgamentos, e você se depara com o Supremo legislando, né, pisando numa lei, pisando na própria Constituição Federal, e você, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, enquanto pessoa, enquanto profissional de enfermagem, você não entende como é que isso é possível. E aí você passa a ter uma visão do Supremo de que é um órgão para se fazer justiça, né? É um órgão para se fazer justiça, mas que não está fazendo justiça. Então não faz justiça nem com a categoria e, ao contrário do que se imagina, está interferindo, inclusive, na legislação. Ele interfere no trabalho do executivo e interfere no trabalho do legislativo. Segura aí, Marco, porque para finalizar esse raciocínio. Então isso é simplesmente chocante, você se deparar com isso. Só que, para piorar a situação, o Barroso, quando ele suspende, né, sua suspensão da lei do piso, ele manda isso para o colegiado, né, para o plenário do Supremo, e nós passamos um tempo esperando a votação no Supremo. Essa votação, para a gente, ela foi catastrófica, porque você vê que somente 2 ministros do Supremo, que foi Edson Fachin e a Rosa Weber, que é presidente do Supremo, votaram a favor do cumprimento da lei na íntegra. Todos os outros 8 votaram alterando a lei do piso. Isso para o Brasil é chocante.